Glórias a Deus, queridos. Olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé, entrando aqui para nos fortalecer, porque por vezes grandes são as pedradas que vêm sobre a sua vida, não é dessa forma? Por vezes, olha só, por vezes você vai se encontrar dentro de uma situação onde há uma condenação, um apedrejamento, um julgamento que você diz: Deus, eu não entendo por que isto está acontecendo. A Bíblia diz que Estevão estava o quê? Cheio do Espírito de Deus. E o que aconteceu com Estevão? Enquanto ele estava cheio do Espírito de Deus, enquanto ele estava exercendo o seu ministério, enquanto ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, o que aconteceu com Estevão? Olha só, perseguições se levantaram contra ele naquele lugar. Talvez você até já questionou isso e disse: Deus, por que se levantam contra a minha vida se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo certo, se eu estou buscando te agradar, se eu estou tentando fazer da maneira correta, e ainda assim parece que não é o bastante. E quantas vezes você está aí do outro lado e por se encontrar dentro dessa situação, você diz: quer saber? Se eu fazer o certo, essa perseguição, essa calúnia, todo esse problema, então eu vou fazer de qualquer jeito. Aí sabe o que o Senhor está dizendo para você? Continua, persevere naquilo que Ele te colocou, não para não. Vai ter pedrada mesmo, vai ter apontamento, vai ter julgamento, vai ter pessoas que não conhecem os teus bastidores, vai ter pessoas que não sabem quem você é de verdade, querendo te descrever, te definir, te rotular, te intitular. Mas eu vim aqui em nome de Jesus para dizer para você: não para. Sabe por quê? Olha só, porque ainda que haja pedras no meio do caminho, todavia o teu Deus é quem te faz frutificar aí neste lugar. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Ele te faz frutificar. Queridos, sabe quem é que tava apedrejando a Estevão? Natália, devia ser os ímpios da época, devia ser os pecadores da época, devia ser as prostitutas da época. Sabe quem que tava apedrejando Estevão? Ei, os religiosos. Não eram as prostitutas, não. Não era os pecadores daquela geração, não. Quem estava se levantando contra Estevão, apedrejando a vida dele, eram os religiosos da época. Você tá entendendo? Então deixa eu te contar aqui uma coisa. Deixa eu falar aqui pra você, por vezes, a crítica, o julgamento, o apontamento vai vir de pessoas mesmo que era pra te ajudar. Pessoas que dizem professar a mesma fé que você, sabe? Ou está no mesmo ambiente que você. Pois vai vir de pessoas que era pra te estender a mão, que era pra somar contigo, que era pra te defender, que era pra, sabe? Que era pra unir forças. Mas o Senhor está dizendo assim para você: não para por causa disso. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, sabe o que estava acontecendo? A Bíblia diz que os céus estavam se abrindo sobre a sua cabeça. Deus te trouxe até aqui para te falar: enquanto estão lançando pedras sobre você, enquanto estão te acusando, te criticando, enquanto estão te apontando, enquanto estão te perseguindo, enquanto estão te difamando, enquanto estão falando mal de ti, os céus estão se abrindo sobre a tua cabeça e você não tem ideia. Você não tem ideia de tudo que Deus, Ele ainda vai derramar sobre a tua vida. Se é pra você, declara: é pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim essa palavra, Senhor. Lá estava Estevão sendo perseguido, queridos, não pelos pecadores, não pelas prostitutas, não pelas pessoas daquela época que andavam de maneira tortuosa, distante de Deus. Era por pessoa que dizia que amava a Deus. Pessoas que conheciam a palavra de Deus. E por vezes conosco não vai ser diferente. Às vezes a gente vai... Quantas vezes você até falou, né? Até exclamou, dizendo: Deus, como pode um conhecedor da palavra, uma conhecedora da palavra, como pode uma pessoa que está num âmbito religioso, uma pessoa que diz que serve ao Senhor, agir dessa maneira, se comportar dessa forma, julgar desse jeito? Não é dessa forma. Deus está dizendo para você: por isso você não pode
pode olhar para o homem. Quando eu falo homem, eu falo de gênero humano, ser humano, homem, mulher. Olha para Jesus, a Bíblia diz. Olha para o autor e consumador da sua fé. Quem é o autor e consumador? São as pessoas que te cercam? Não, o autor e consumador da tua fé chama-se Jesus de Nazaré. Até porque ele é o único perfeito. Ele é o único que nunca nos decepcionou e nunca nos decepcionará. Ele é o único que merece toda a nossa atenção. Você tá entendendo? Pois é. Então aquieta aí o teu coração, porque às vezes vem pancada de onde você achou que viria ajuda. Eu sei, isso dói. Mas entenda algo. Enquanto apedrejam, enquanto machucam, enquanto te ferem, Deus vai abrindo os céus sobre você e vai te abençoando aí neste lugar. Toma posse aí desta palavra do outro lado. Declara: eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Enquanto te ferem, enquanto te machucam, enquanto te julgam, enquanto te apedrejam, enquanto investem contra a tua vida, o Senhor, ele abre os céus, aí ele derrama bênção, ele derrama força, ele derrama fé, aí ele derrama providência, ele derrama oportunidade, aí ele derrama prosperidade, ele vai, sabe? Papai tá dizendo pra você, você vai contemplando a glória dele. A Bíblia vai dizer que Estevão contemplou a glória de Deus. Você vai contemplando. Quantas vezes é na hora da crise, é na hora do deserto, é na hora, sabe, da luta, é na hora da dor que você contempla o grande agir de Deus aí neste lugar. É nessa hora que você vê que é com Deus que você pode contar. Quantas vezes de onde você pensou que viria uma ajuda, veio um grande empecilho. E você disse: meu Deus, eu pensando que podia contar com essa pessoa. Mas é nessa hora que você olha e você vê que não pode contar com muita gente, que você diz assim: mas com Deus eu posso contar. O meu Deus não me abandonou. O meu Deus não me esqueceu. O meu Deus não me desamparou. O meu Deus não me desprezou. É nesta hora que você abre a boca e percebe o quanto, mas o quanto você pode contar com o Senhor. Deus está dizendo assim pra você: eu sou contigo. Ei, e enquanto você estiver aí frutificando, vai ter pedras mesmo. Sempre vai ter. Enquanto você estiver aí cheio do Espírito Santo, vai ter perseguição mesmo. Enquanto você estiver aí tentando agradar a Deus, eu sei, tem hora que a gente até olha pra trás e diz assim: ah, Deus, quando eu não te servia, eu não passava por esse tipo de situação. Quando eu estava fazendo as minhas vontades e não a tua, eu não vivia esse tipo de história, não tinha isso. Mas agora que eu resolvi te servir, te adorar, fazer uma aliança contigo, ou agora que realmente eu tô firme, fervoroso na fé, aí de repente levanta esse tipo de coisa contra a minha vida, agora que eu resolvi ter um ministério, ou agora que eu resolvi começar isso, agora que eu tô com isso, você tá entendendo? Pois é, mas deixa eu te contar uma coisa, é dessa forma que acontece. Enquanto houver fruto, vai ter pedrada, mas quanto mais te apedrejarem, mais Deus te frutifica. Você tá entendendo? Mas Deus te frutifica. Então, Natália, o que eu vou fazer em meio a essa situação? O que eu vou fazer em meio a essa circunstância? Sabe o que você vai fazer? Você vai confiar no Senhor. Você vai confiar em Deus. Você vai declarar que a tua confiança está nele. Homens podem te decepcionar, pessoas podem te trair. Ei, muita gente pode te virar as costas na hora que deveria te ajudar. Mas é nessa hora que Deus, ele mostra a misericórdia dele, porque ele se levanta para te socorrer. Ele abre porta de providência para você passar. Ele dá um jeito onde não tinha jeito para te abençoar. Esse é o Deus que você serve. E é na hora do desespero, é na hora da angústia, é na hora da aflição que a gente prova dessa misericórdia linda, tremenda e profunda de Deus sobre a nossa vida. Papai tá dizendo pra você: não te preocupa não, quanto mais difícil for o cenário, mais a glória de Deus você vai ver dentro dele. Quanto maior for a perseguição, maiores são os frutos que Deus te dará. Quanto maior for a luta, maior será a vitória que ele vai te entregar. O que você precisa entender é que Deus não te abandona em hipótese alguma. Ele não te esquece, ele não te deixa, ele não te rejeita, ele não te despreza, e com ele você pode contar. Quantas vezes você estava desesperado, inquieto, achando que estava tudo perdido, e de repente Deus deu um jeito. Mas aquele jeito que só Deus sabe dar, sabe? Aquele jeito que você olha e diz assim: Deus, se tu não tivesse posto a mão, esse negócio não tinha acontecido. Deus, se o Senhor não tivesse sido comigo nessa história, eu teria perecido. Se o Senhor não tivesse operado milagre, eu não tinha vencido. Não é desse jeito. Quantas vezes tu disse isso pra Deus? Quantas
Quantas vezes tu estava triste porque alguém te virou as costas e Deus foi lá e te estendeu a mão? Quantas vezes você estava angustiado porque alguém te traiu e Deus foi lá e mostrou a fidelidade? Quantas vezes você estava lá porque, alguém estava te difamando, te caluniando e Deus foi lá e te defendeu? Aí você olhou e disse, olha só, enquanto estavam falando de mim, Deus levantou outra pessoa lá que começou a falar sobre isso. Olha só, enquanto estavam me interpretando a minha vida dessa maneira, Deus foi lá e criou uma situação onde eles tiveram que ver que é o contrário, não é o que eles estavam pensando ou falando de mim. Você tá entendendo? É Deus te justificando, é Deus te ajudando, é Deus te abençoando, é Deus te amparando, e Deus está dizendo, é só o começo. Enquanto eles estão te apedrejando, papai está te abençoando, levanta a cabeça. Eu sei, queridos, que quando a gente se sente sem apoio, sabe? Eu sei que quando a gente se sente sozinho, eu sei que quando a gente, sabe, sente a pancada de algo perto mesmo, de onde era pra vir uma ajuda, vem um empecilho, de onde era pra vir um apoio, vem um empurrão, não é? Pra te desequilibrar, te desestabilizar. Eu sei que nessa hora a gente tem a tendência a se sentir, sabe, tão inquieto, tão pra baixo, tão angustiado, tão solitário, mas entenda que é nessa hora que Deus levanta por você. É nessa hora que o teu Redentor mostra que ele vive. Porque se fosse por causa de algumas pessoas, você não estaria onde você está. Você não teria, aquilo que você tem, as conquistas que você já conquistou. Mas foi exatamente no momento que parecia que nada tinha mais jeito, que Deus deu um jeito. Então não desista e nem desanima aí do outro lado, a vida é assim mesmo. Tem dia que a gente tá lá em cima, nos montes, comemorando, celebrando, e tem dia que a gente tá lá embaixo, nos vales, chorando. Mas de uma coisa tenha certeza, nos montes ou nos vales você contempla a glória de Deus. Embaixo ou em cima você tem a presença do Senhor. Isso é que importa. Você tá entendendo? Porque todo mundo, bom ou mal, a Bíblia diz que o quê? O sol tá lá brilhando pra todo mundo, os tempos vêm sobre todas as pessoas, ou seja, bom ou mal, o percurso da vida tá aí. E todos nós, bons ou maus, temos altos e baixos, dias melhores que outros, situações mais complicadas, não é? Todos nós temos, queridos. Todos nós temos virtudes e falhas, fraquezas e fortalezas. Você tá entendendo? Esse é o percurso da vida. Nem sempre as coisas vai estar perfeitinha, não. Vai ter dia que você vai ter que fazer um esforço tremendo pra se sustentar de pé. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a diferença? A diferença é que você tem Deus na tua vida. A diferença é que você não tá sozinho. A diferença é que você prioriza Deus e aí o que acontece? Deus te prioriza. Você tá entendendo? Você tá entendendo? A Bíblia diz que todos foram lançados na cova dos leões. Natália, até os inimigos de Daniel, sim. Eles foram lançados. Daniel foi? Foi. Daniel era servo de Deus? Era. E quem não era servo também foi parar na cova? Foi. Tem coisas, queridos, que, olha só, bons ou maus vão passar. Mas a diferença é, quando Daniel entrou na cova, ele saiu de lá com testemunho e vitória. Quando os inimigos dele, sem temor a Deus, olha só, distante do Senhor, sem reconhecer o Deus de Israel, entrou na cova, eles foram devorados. A diferença não é que a presença de Deus nos livra de situações difíceis. A diferença não é que a presença de Deus nos faz ser aceito por todo mundo. Ao contrário, você tá entendendo, né? Não é que a presença de Deus torna a nossa vida mais fácil. Nunca! Talvez hoje é até mais difícil do que antes, quando você não professava a fé ou não tinha tanto fervor na tua vida. Não é isso. A presença de Deus torna as coisas possíveis. A presença de Deus nos ajuda a sair de lugares que nós não sairíamos sem Ele. A presença de Deus nos faz passar pelos montes lá em cima, mas também nos faz passar pelos vales, como disse o salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, todavia tu estaria comigo. Ou seja, a presença de Deus faz com que nós possamos todas as coisas, como disse, olha só, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como disse Paulo. Você tá entendendo? Papai tá dizendo pra você, lembra que você não está sozinho. Tem pedrada? Tem perseguição? Tem calúnia? Tem difamação? Tem, mas também tem vitória, tem milagre, tem providência, tem benção, tem prosperidade, porque quanto mais lançam pedras sobre você, mais os céus se abrem sobre a tua cabeça. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele estava cheio do Espírito Santo e passando por problemas que eu e você por vezes também passamos. Mas olha só, os céus se abriram e eu quero declarar sobre você, você vai ver céus abertos. Eu quero declarar sobre você
você, você vai contemplar a glória de Deus. Eu quero declarar sobre você, você vai passar, olha aqui, de cabeça erguida, cheio do Espírito Santo e cantando vitória lá do outro lado. Você crê, toma posse, recebe essa palavra em nome de Jesus? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém!